A paz do Senhor amado, queremos contigo partilhar a palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz quer dizer a crucificação de Jesus Cristo, a obra da redenção, a obra completa, a obra perfeita, a obra acabada, a obra consumada na cruz é loucura para os que perecem, porque ela é uma revelação, ela é algo profundo, oculto ao mundo, mas que pode ser revelado através da igreja de Cristo na terra. Diz que a palavra da cruz é loucura, porque o amor que levou Jesus a morrer na cruz, o homem não entende se não lhe for revelado. Então, para aqueles que perecem, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que ignoram, para aqueles que fogem da palavra de Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, quando lhes é pregado o Evangelho de Cristo, dizem: não, isso é uma loucura, isso não pode, não aceitam que Cristo morreu na cruz por eles e não querem abrir os seus corações. Ela está a dizer: mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Já vi gente na rua e em vários lugares dizer que nós os cristãos ainda não somos salvos. Só seremos salvos quando estarmos no céu. Quer dizer que para nós que somos salvos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Porque nós recebemos a palavra de Deus. Então nós somos salvos, não é que nós seremos. Quem recebe Jesus já está salvo. A Bíblia diz que os que não estão em Cristo já estão condenados, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está no livro de João, capítulo 3, do versículo 16, 17, 18, vai ver que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então já estão condenados porque não creram. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus para nós. A palavra da cruz, a crucificação de Cristo é o poder de Deus para nós. Por que é o poder de Deus para nós? Porque através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Que quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele foi crucificado e nós fomos crucificados juntamente com Ele. Nós fomos salvos através de Jesus Cristo. Nós fomos salvos através da sua morte e ressurreição. Por que é o poder de Deus? Porque o diabo não pode mais nos acusar das nossas falhas, dos nossos pecados do passado. Por quê? Porque Jesus morreu por nós e Ele levou as nossas culpas. Ele levou as nossas falhas. Então, é o poder de Deus. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos o acesso a Deus. Nós temos o direito de estar na presença de Deus. Nós temos o direito de usufruir das bênçãos de Deus. Nós temos o direito de estar protegido com todas as obras de bruxaria. Qualquer obra de bruxaria, qualquer obra de maldição contra você não pode mais te atingir através do poder da cruz de Cristo, através da crucificação de Cristo. É através dessa crucificação que nós hoje somos salvos. Nós ontem éramos perdidos, mas hoje nós podemos levantar as mãos e dizer: nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, a crucificação de Cristo, que para os outros é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Era impossível nós, os homens, nos aproximar de Deus. Mas, através da morte e ressurreição de Cristo, através da crucificação de Cristo, hoje nós temos acesso a Deus. Hoje nós temos o privilégio, o direito de estar na presença de Deus e de ser chamados filhos de Deus. E, de facto, nós somos filhos de Deus. Então, Ele foi crucificado. Quando Ele pediu água naquela crucificação, deram-lhe vinagre. Por que deram-lhe vinagre? Aquilo tem um símbolo. Hoje, nós temos o direito de beber da água viva. Porque Ele bebeu vinagre. Ele carregou uma coroa de espinho. Para hoje, nós carregamos uma coroa de glória. Cada cristão cheio do Espírito Santo
cada cristão que anda em linha com a palavra de Deus e que está reinando em vida, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 16, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E se nós podemos reinar em vida, então nós recebemos uma coroa de glória. Essa coroa de glória, nós somos reis e sacerdotes. E nós reinamos com Ele. Nós podemos expulsar demônios. Podemos falar a língua do reino, que é línguas estranhas. Então nós recebemos o poder do reino de Deus. Recebemos o poder daquele que ressuscitou por nós. Hoje, os nossos pecados já não são contados. Porque ele diz, dos seus pecados, das suas iniquidades, não me lembrarei mais. E dos seus pecados, terei misericórdia. Este é o poder da cruz. De hoje você tem o poder de expulsar os demônios, de falar com Deus. Hoje você tem o poder de dizer que eu sou filho de Deus. Hoje você pode brilhar como a luz do mundo. Então creia na palavra de Deus. Creia no poder da ressurreição. Não existe demônio que resiste ao poder da morte e ressurreição de Cristo. Porque quando você diz, eu creio na sua morte e ressurreição, logo você é salvo. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 9. Com o nosso coração nós cremos na morte e ressurreição, e com a nossa boca nós confessamos para a justificação. Então, quando você crê na morte e na ressurreição, ali você recebe esse poder de Deus. Você crê na morte e ressurreição de Cristo, então você recebe o poder de Deus. E com a sua boca, com a sua fé e a sua boca, você vai abrir a sua boca e vai liberar o poder que você recebeu. E o diabo não poderá resistir ao poder da crucificação de Cristo que está na tua vida. Então leva sempre consigo a morte e a ressurreição de Cristo na sua vida. Deus abençoe você. Obrigado. Em nome de Jesus.